Tá valendo! Tá estreando agora, nesse instante, aqui no canal do Bora Pra Resenha, esse programa sem filtros, sem medo de ser feliz. Esse é o Corneta FC, então vem com a gente se você gosta de uma cornetagem, aqui é o seu lugar. E a gente não tem limite, viu? Vamos tentar colocar todas as verdades, pelo menos as nossas verdades. É isso mesmo, aqui ninguém vai ficar imune à corneta. Você tá preparado? Começando já com a rodada de Copa do Brasil, teve eliminação boa pra quem gosta de um vexame. E torcedor atleticano e cruzeirense, não se preocupe, que a gente, é claro, vai fazer um esforcinho para fazer a alegria de todos. Com o quê? Com vexames que vocês já nos proporcionaram nessa competição que tanto amamos. Isso mesmo, a gente ama a Copa do Brasil porque ela sempre rende bons memes, seja no passado, no presente e tomara no futuro também, não é mesmo? Porque a gente quer que o futuro desse programa seja glorioso e a gente conta com esses vexames. Aliás, vamos direto para o nosso primeiro quadro, os piores momentos da rodada. Voltou para Lucas Esteves na entrada. Apita Matheus Candançã, antes dos 58, a partida acaba 0-0, o Grêmio está eliminado pelo resultado lá em Maceió. O Grêmio perdeu de 3-2. Uma vergonha que a gente viu hoje aqui, uma vergonha, vexame, o Grêmio eliminado da Copa do Brasil pelo CSA da terceira divisão. O Grêmio roubado na sua casa, o Grêmio não tem pulso forte, o Grêmio não tem indignação, o Grêmio não tem absolutamente nada. Esse time é a cara do rebaixamento. É o maior vexame da história do Grêmio. É o maior vexame ser eliminado por um time da Série C. Não é da Série A, é da Série C. Em 3 dias, passarinho, e quem nos acompanha, nós entramos na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e hoje somos eliminados da Copa do Brasil. O que tem o time do Mano Menezes? Não tem nada, é só chuveirinho, bola alçada. O Grêmio está vergonhosamente eliminado. Calma, Farido. Assim você infarta, Farid. Faridão. Vai me dando uma agonia durante o vídeo, Senhora. que ele vai ficando mais e mais vermelho. E vermelho nem pode lá na arena do Grêmio. Nem pode? Meu Deus. Farid, olha aqui o Elton, seu amigo. Você sabe o tanto que a gente ama, a gente precisa de você nessa caminhada do Grêmio. Respira, Farid, por favor. Como vocês notaram aí, né, o Grêmio foi eliminado pelo CSA. E o lance que gerou toda essa polêmica veio com o selo VAR do futebol brasileiro, né? Será? Vamos ver. E da arbitragem também. Eu acho que é o conjunto da obra, Pedrão. Vamos ver. Vai ficar aqui pra agitar? Existe essa disputa, é no Kahneman, ok? Existe uma disputa onde o Kahneman vai pra frente, o defensor vai pra trás, eles se chocam. O braço do qual sangra é do próprio jogador de branco, nesse momento. Existe um tranco aí, o cara não consegue subir. Ok, perfeito. Existe esse impacto, ok. Cara, eu vou rever. Eu não anularia esse gol. Não anularia, eu tô com a turma gremista, eu tô no choro desse lance aí também, compreendo eles perfeitamente, que eu faço um trabalho, Pedro. Eu me coloco no lugar de tal. Se fosse ao contrário, se fosse contra o meu time, numa situação dessa, eu estaria chorando. Porque eu vejo a seguinte situação acontecer. Eu vou dar minha explicação, depois você fala. Tá, tudo bem. Vou dar minha explicação. Eu acho que o Kahneman, ele é empurrado por trás pelo jogador, que é uma disputa normal. Gente, não tem nada. Tudo que você vai ver em slow vai ficar cheio, você vai achar um tanto de ninguém. Ainda mais na misturada, a misturada que é dentro de área. Numa cobrança de falta ou escanteio, você sabe que o negócio é misturado ali. É misturado. Eu vejo que existe um empurra-empurra, e nesse empurra-empurra, o Kahneman bate nas costas do adversário. Mas eu não acho suficiente para anular um gol. Não acho. Ó, é isso, uma coisa que você falou aí que eu não tinha reparado. Até, se o Thiago puder colocar de novo
o lance sem o áudio do VAR mesmo, só pra eu rever, porque eu não tinha reparado nisso que você falou, que o Kahneman teria sido empurrado, né? Que o Kahneman teria sido projetado pra frente. Olha lá, vamos ver o lance. E é normal. O que o Kahneman dá um tranco ali nas costas do jogador do CSA, isso acontece. Mas é natural de área, ou você não vê isso na área? Você não vê isso na área. Mas na área, ó, se ele derrubou o jogador... Peraí. Você acha que isso é falta? Isso fora da área, você daria uma falta na entrada da área? Você não daria. De verdade que eu não vi falta, eu tô com o choro gremista, eu tô com o Farid. Farid, um absurdo que fizeram. Roubaram do Grêmio. Ó, de uma forma ou de outra, é melhor o Farid se acalmar, porque daqui até o fim do ano o Grêmio ainda tem muito desgosto pra dar pra ele. Tem muito desgosto. Se ele ficar nervoso assim a cada derrota, a cada vexame, eu não sei se a gente termina o ano com o Farid. Com o Farid indo lá no jogo. O Farid vai ter repouso absoluto, vai ter que ir pra uma clínica. Faridão, estamos com você, viu? O Grêmio foi roubado nessa aí, viu? E temos uma denúncia. O CSA foi censurado nessa partida contra o Grêmio. É isso mesmo, gente. O governo de Alagoas conseguiu proibir o patrocínio na camisa do CSA da empresa Fatal Model. Se você não conhece essa empresa, é uma empresa de acompanhantes de luxo. E que o CSA fez criativo demais. Olha lá, gente. Olha lá. Repara na imagem. Repara. Tá lá, ó. A Fatal Model foi lá e meteu de novo como patrocínio o rosto da Nina Sangue. Nina Sangue, hein? Conhecida, acompanhante e diretora da empresa. Tá aí, ó. Nina. Olha lá, Pedrão, ó. É engraçado, é engraçado que o governo de Alagoas entrou, né, com essa medida aí judicial, não sei bem como é que foi, para que o nome do governo de Alagoas não aparecesse ao lado de uma empresa de acompanhantes de luxo. Como se não acontecesse historicamente um monte de sacanagem no governo de Alagoas. Sacanagem acontece assim, e há tempos, viu? Ô, Alagoas! O povo de Alagoas aí que tá acompanhando a gente, relembre grandes momentos da política, da sacanagem política que já rolou nesse estado que tanto amamos. E amamos mesmo, né? Amamos mesmo. Amamos muito, mas muito mesmo. E aqui? Deixa o anunciante, gente. Agora chamou mais atenção. Deixa o anunciante. Eu vou falar a frase mais antiga do mundo. É a profissão mais antiga do mundo. É a profissão mais antiga do mundo. E agora, sacanagem mesmo é o que o CSA fez com o Grêmio. Vocês me perdoam. E o dinizismo já começa a fazer inimigos lá no Vascão, viu? Mesmo com a classificação na Copa do Brasil. Diniz, hein? Já começou. O clima esquentou, viu? Fernando Diniz já arrumou uma treta nesse último jogo com o atacante angolano Lloyd Augusto. Caso você não saiba, o Lloyd Augusto é jogador do Vasco. Ele arrumou uma treta com o jogador do próprio time. Tá lá, o Diniz começou com os gritos. Vai começar chamando e quer falar com o Lloyd, Já tinha dado o grito e o Lloyd nada. O Lloyd pegou. Olha que beleza esse lance do Lloyd. Com uma postura invejável, ele vai pegar e tentar resolver a parada. Tá lá, ó. Você tá falando demais. O cinema mudo nos dá essa capacidade de a gente pegar e ir entendendo a situação, né? Veja, ó, você tá falando demais. Mas piorou, tem outro lance, olha aí. Vai piorar. Agora sim, vai lá, Lloyd. Faz o que você sabe. Se consagra. E ele pegou, e aí, professor? Vai falar o quê? Sabe o quê? Sabe o que eu achei bom? A régua no Vasco tá tão baixa que o Lloyd Augusto, quando ele quase fez um gol, quando ele fez um chute bonito ali, mas passou por cima do gol, ele já achou que era o suficiente para tirar uma onda com o Diniz. Viu aí, professor? Meu chute, que baita chute, ó, cadê? Fala agora de mim. Alguém aqui nesse time fez melhor que eu? Não fez, então esse chute aí já tá bom para eu tirar uma onda com você. Então vamos deixar aqui bem claro os números do nosso querido Lloyd até o momento no Vascudo. 12 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. E já uma briga com o professor Diniz. Mas nem tudo foi tristeza na rodada da Copa do Brasil, também teve espaço para alegria. Mas tem hora que a alegria é demais, né? A gente passa do ponto na nossa alegria, a gente fica mais animado pra cá e sai do enquadramento pra lá e puxa pra cá, sai da cama. A gente às vezes extrapola. E o Zubeldia,
ele entrou pra esse quadro aí do Extrapolar a Alegria. Roda pra gente, Tiagão. Ei, bonito, ó. Que alegria. Alô, Zubeldia. Quem vê acha assim, acabou o jogo. Tá, é campeão do mundo! Não, isso aí era o segundo gol do São Paulo diante da equipe do Náutico, que já tava um jogo já meio que encaminhado, né, Pedrão? Já tava. Mas o Zubeldia, eu gosto disso. Eu gosto de pessoas vivas, de pessoas que reagem aos momentos de felicidade. E você que me conhece sabe muito bem disso. Não, o que eu achei mais maravilhoso nesse vídeo é a cara que o Luciano faz. Ou seja, o jogador estava mais preocupado do que o técnico com essa invasão de campo. O Luciano, que não é exatamente a calma em pessoa, estava com a cabeça mais no lugar do que o Zubeldia, como você falou. É, porque o Luciano às vezes tem mais raiva no coração do que felicidade. Ele extrapola com a raiva. E o Zubeldia é puro amor. Que felicidade do Zubeldia. Achei lindo. Faça mais isso, Zubeldia. Eu prefiro você entrando nesses momentos de felicidade que indo reclamar, como você é um grande reclamão desse futebol brasileiro. E sabe o que é engraçado? No ano passado, o Zubeldia fez a mesma coisa num jogo do Campeonato Brasileiro, invadiu o campo depois de um gol, só que naquela ocasião ele tomou o terceiro amarelo e acabou ficando suspenso para o jogo seguinte. Então, o que eu achei mais incrível mesmo, é pensar que esse foi apenas um gol contra o Náutico na Copa do Brasil, na terceira fase da Copa do Brasil, e promoveu toda essa alegria dos Zubeldia. Imagina o que o Zubeldia vai fazer na semifinal da Libertadores eliminando o Palmeiras. Profetizou? Já pensou? Já pensou uma dessa? O jogo entre Grêmio e CSA, como você já viu, foi recheado de lambanças, mas nenhuma superou essa aqui do senhor Pavão. Primeiro você tá vendo aí a confusão que aconteceu depois que o juiz resolveu anular o gol do Grêmio. Beleza, teve cartão vermelho pra lá, discussão pra cá. O que as câmeras não captaram foi o que, Elton Novaes? É o Pavão, nosso querido Pavão, já conhecido Pavão. Tá lá ele lá, ó. Tá lá ele. Ele tentou dar uma cusparada no juiz e acertou um policial. Poxa vida, velho! O Pavão, velho, foi parar na delegacia lá do estádio mesmo, lá na Arena do Grêmio, como todo estádio. Tem uma delegacia e o Pavão foi passar um tempinho lá, batendo um papo com o delegado de plantão. E só pra recordar aqui, ele é reincidente bagunça, viu? Em 2020, o Atlético enfrentou, 2021, o Atlético enfrentou o Boca. Foram 2 empates em 0-0, o Atlético se classificou nos pênaltis pra cima do Boca Juniors aqui no Mineirão, uma época de pandemia, o estádio sem público ainda. E o Pavão na briga, na euforia da briga, aquela briga, sabe? Você que já frequentou muito túnel ali do Mineirão, que ficam discutindo de um lado, um discutindo de outro, tá aqui, ó, pá. Sabe o que o bonitão do Pavão fez naquela oportunidade, Pedrão? Agora eu tô lembrando. Agora você tá lembrando. Ele pegou um bebedouro. Gente, é um bebedouro mesmo. Lá no Mineirão, tinha os bebedouros da imprensa, que é um metal, assim, ó, dessa largura, pá, bonitinho. Pesado. Dessa altura, até pesadinho, viu, gente? Até pesadinho. O bonito do Pavão pegou esse bebedouro e jogou em direção aos seguranças do Mineirão e também do Atlético naquela oportunidade. Então, assim, o currículo do Pavão é... Assim, o Pavão tem crime, né, gente? O Pavão tem crime nas costas. Crime! A gente tá falando aqui do que é leve. A gente tá falando de coisa leve. Cusparada e um bebedouro, mas nas costinhas dele tem até crime. Então, assim, Pavão, meu amigo, você tá precisando rever sua cabecinha, seus conceitos aí sobre o certo e o errado. Acho que você já passou do ponto. Lá atrás, você sabe o que eu tô falando? Você já passou do ponto. Quem não sabe, dá uma olhada aí no Google, dá uma pesquisada. No Google aí. Vagabundo! Quase que ele não vem pro Atlético por causa dessa aí. Quase não vem pro Atlético. Agora, o Grêmio só tava precisando de um golzinho contra o CSA para classificar. 90 minutos. O Pavão é o quê? Atacante. Gol ele não conseguiu ajudar a fazer, mas também, né? Ele não estava acertando a cusparada no juiz, acertou no policial sem querer, não estava conseguindo acertar a mira da cusparada no juiz que estava na frente dele. Imagina se ia acertar o gol. Mas aqui no Corneta FC a gente sabe levantar o astral na maior boa. E o momento agora é do Quem Diria, né?
O troféu Quem Diria é o nosso prêmio semanal para aquele herói improvável, aquele time ou jogador do qual não se esperava nada, mas entregou tudo. E nessa semana vai para quem? E nessa semana o troféu vai pro Atlético Paranaense, que estava vivendo uma fase, para você que não acompanha, o Atlético Paranaense está na Série B e lá ele estava realmente vivendo uma fase tenebrosa, mas deu uma respirada, Pedrinho. Um mesinho, 30 dias fechados sem nenhuma vitória na Série B. O Furacão, aquele que tem pacto. O poderoso Furacão 5 jogos sem vencer, 3 derrotas, 2 empates, mas o Brusque fez a boa pro Furacão. Cadê o gol aí da classificação do Furacão lá em Curitiba? Lotada a arena, hein? Lotada. Só que não. Torcida Só que não. Cadê a apaixonada? torcida apaixonada? Tá em falta aí, hein? Tá em falta. Pra quem não sabe, o Atlético Paranaense é o 13º colocado na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Ê, Atlético Paranaense, hein? Que fase, meu querido! Ê, Atlético! Que o pacto volte a funcionar por essas bandas aí de vocês, viu? Porque senão vai passar mais um tempinho aí nesse inferno que é a Série B. E isso é porque a gente falou que era hora de elogiar alguém. Ninguém pediu, mas toda semana a gente vai trazer o nosso ranking desnecessário. E como dizia Marília Mendonça, hoje todo mundo vai sofrer, Altinho. Por quê? Porque a gente vai lembrar 5 eliminações marcantes. Eu falei vexamosas. Existe essa palavra? Não, eu criei porque o negócio é um vexamão e eu criei essa palavra vexamosa. Vexamosas, portanto. E você sabe que assim, tem muita eliminação de time grande pra gente escolher. O debate foi intenso. E a gente escolheu 5. Sim, todo time Sim. grande no Brasil tem uma, 2 ou 3 eliminações pra chamar de suas. Isso, exatamente. Daquelas de doer lá no fundo da alma. E a gente vai começar por uma que a gente admira muito. Admira? Admira, porque o Internacional deu conta de perder pro Globo. Já pensou se enfrentasse a CNN, a Fox, a ESPN, Eu demorei pra entender essa a piada. Band? A Band até eu ia jogar. Aí era coça. Aí o era Internacional coça. ia ver. Pois é. Internacional e Globo, coloca aí pra gente ver, foi em 2022 essa eliminação. O Globo não é um time assim com uma grande expressão no cenário nacional, mas esse golzinho aí pra mim foi a cereja do bolo que realmente tornou essa uma das É pra fazer a eliminações. eliminação ficar ainda mais marcante. Com um piruzão desse aí. Ô, louco, hein? Impressionante, hein? Você encheu? Ô, louco, hein? Tava nesse time aí do Globo aí, tinha o Faustão, o Luciano Huck. Você encheu a boca pra falar Angélica. do frango do rapaz lá? Mas é pra encher a boca. Tinha. A Eliana não tinha nem sido contratada, mas ela já jogava nesse time. Tinha a Xuxa. Quem mais? Quem mais? O William Bonner, Fátima Bernardes? Fátima Bernardes Tudo isso. e tudo isso. Muito bem, pessoal. Quarto lugar agora. Quarto lugar, essa a gente foi buscar lá no fundo do baú. Essa é viu? do fundo do baú. Que ela é mais antiga que o próprio Pedro Augusto Corrêa. Eu nem sou tão antigo assim, velho. Antes de você. Não, eu já tinha uns Você já 3 tinha aninhos. uns 3 aninhos. 3 aninhos. Tinha 3 aninhos. Era uma criança. É Fluminense Linhares, lá em 1994, direto no túnel do Olha tempo. a qualidade Coloca essas das imagens. Isso aí era futebol raiz. Era esse futebol aí que eu torcia. Era esse futebol que eu comemorava. Era esse futebol que eu dava valor. Que existia Morrinho Artilheiro. Morrinho Artilheiro tinha que ser um projeto social do futebol mundial. É valioso demais. Nesse campo aí tinha morrinho artilheiro, morrinho meio campo, morrinho lateral, ponta esquerda, porque o campo inteiro é o morrinho. Isso aí era lindo ver o futebol nessa época. Olha que bancada de cimento. Isso aí, ó, geração Enzo. Olha isso aí, que isso aí era futebol de verdade. Fica reclamando de um tufinho que fica saindo no campo. Olha a festa de verdade desse povo. Esse povo que era feliz, 1994, direto do túnel do tempo.
O Fluminense dando um vexame homérico pra gente e a gente gosta demais. Perdeu pro Linhares, hein, Fluminense? Vai ganhar de quem? Se hoje em dia o futebol do Espírito Santo, com todo respeito, não é ninguém, imagine em 1994, numa época que as eliminações de times grandes nem eram tão recorrentes quanto hoje em dia. Mais rara. Era mais raro. Bem mais raro, e o Fluminense conseguiu esse feito, viu? E pra quem quer falar assim, esse Fluminense aí era ruim, não era nada. Depois essa era a base daquele Fluminense de 1995, do gol de barriga do Renato Gaúcho. Mas também Só já que o era. Renato tava lá, não. Mas também já era o projeto daquele time de Daquele 96, time que ia cair 7, de 8, 96, 9. isso, que Flusão, a gente ama. E a gente tinha prometido que a gente não ia deixar de fora os torcedores de Atlético e Cruzeiro. Agora chegou a parte do ranking que despertou mais debates aqui, começando pelo nosso terceiro lugar. A gente volta lá para 2020, antes da pandemia, hein? Vai ver que foi isso que desencadeou aquela pandemia toda. Atlético e Afogados. Pouco tempo antes da pandemia, tá aí o Atlético Semanas antes. o Atlético sendo eliminado pro Afogados. Afogados da Engazeira. O Atlético perdeu nos pênaltis depois de um empate 2-2. E é o famoso goleiro do boné vermelho. Isso aí virou até um símbolo pro torcedor atleticano. Tem um livro do Betinho Marques, que é A Cachorrada Venceu. Tem um capítulo destinado a esse jogo contra a equipe do Afogados. Por quê? Pro atleticano, a virada de chave que aconteceu pro Atlético, pros seus dirigentes, para até o pessoal que assumiu depois a SAF do Atlético, tem muito significado a eliminação contra o Afogados. Porque foi a partir dali que o Atlético manda o Dudamel embora e busca o Sampaoli. Jorge Sampaoli, que assume a equipe do Atlético, que faz uma revolução em contratações, no modo de jogar, e depois ali daquele ano de 2020, que o Atlético quase foi campeão brasileiro, disputando ali com o Flamengo e com o Internacional, virou aquele time que brilhou, né? Foi um ano de ouro pro Atlético, o ano de 2021. Então foi uma virada de chave, mas é um vexame e que o torcedor do Atlético tem ele enraizado na alma. Mas muitas vezes o vexame é pedagógico, gente. Uma boa pancadinha para tomar vergonha na cara é bom. E foi isso que aconteceu também com o nosso segundo lugar. Cruzeiro e Souza, é isso mesmo, torcedor cabuloso, chegou a sua hora de relembrar também uma vergonhazinha boa, né, que pegou o segundo lugar no nosso ranking. Foi em 2022... 2024, perdão, 2024, é o ano passado mesmo, passado. Tá batendo na porta. Então ele também é um jogo que tem história. Tá aí, o Cruzeiro, por que e o torcedor pode perguntar, por que ele ficou em segundo? Qual foi o critério que vocês usaram? Primeiro que o critério é nosso, então a gente coloca do jeito que a gente quiser. Enfim, a gente colocou esse jogo em segundo lugar por um simples motivo. O Cruzeiro perde no tempo normal. Um oferecimento do Eduardo Jarrão. Ele que deu a dica pra gente, o Cruzeiro perdeu de 2-0 no tempo normal. Então o do Atlético foi um vexame? Foi um vexame. Mas gerou o terceiro lugar aqui na nossa resenha. O do Cruzeiro já ficou em segundo lugar por causa de ter sido no tempo normal. E também, Pedrão, gerou uma mudança. Pelo menos os inícios das conversas aconteceram para essa mudança a partir dessas derrotas pesadas, que foi a derrota para o Souza, a eliminação na Copa do Brasil e também a perda do Campeonato Mineiro, como o Cruzeiro perdeu. O que gerou de mudança foi o Ronaldo estar insatisfeito com a situação, com a pressão, a torcida queimou uma bandeira que tinha a imagem do Ronaldo, o Ronaldo estava recebendo... Ronaldo Gordão, vem dar satisfação. Isso, é esse mesmo. Esse momento aí que gerou toda a insatisfação é uma sequência da eliminação para o Souza e também da perda do Campeonato Mineiro do ano passado, de 2024. Aí o Ronaldo passa para o Pedrinho e agora é história, né? O Cruzeiro vive uma outra fase de novas contratações, vivendo um momento de mais a cara daquele Cruzeiro que o torcedor do Cruzeiro conheceu e dá tanto valor. Pois é, eu até discordei um pouco, porque gerou uma discussão aqui, porque eu acho que o Souza, pelo menos é um time tradicional na Paraíba, um time que já era reconhecido antes dessa vitória. O Afogados, pra mim, foi fundado nesse dia da vitória contra o Atlético. Então, pra mim, a derrota do Atlético foi um pouco mais vexamosa. Gerou discussão. Vexamosa é uma palavra que eu inventei. Então,
Porque sempre que for falar, lembra isso. Coloca lá, registrado por Elton Novaes. Vexamoso! O critério de desempate foi o Jarrão, como você falou. Isso. O Jarrão falou, não, eu acho que a do Cruzeiro foi mais... Contundente, porque foi no tempo normal. Tempo normal, 2-0, então pegou o segundo lugar por isso. Se você discordar, você discorda aí da sua casa, você manda uma mensagem pro Jarrão, ou então você... Ou tem uma outra coisa, Ah. você pode entrar em contato com o BPR TV, marcar um horário com o Thiago vai pegar e cobrar uns 1.300 a hora, e você pode vir aqui e gravar um vídeo pra você falando a sua opinião. Brincadeirinha, pode discordar da gente que a gente gosta. Manda aí. E o Thiago é muito paciente, muito paciente. Então se você quiser gravar um vídeo e mandar, eu tenho certeza... Isso, essa também é uma boa dica. Ele vai essa é uma boa. guardar ali numa pastinha no computador dele muito especial, chamada Grava um vídeo lixeira. assim, gente, ó, grava um vídeo na vertical. Dá todo o seu testemunho e manda pro Thiago. O Thiago vai fazer o quê? Vai botar nessa pastinha especial do computador dele Como chamada chama essa lixeira. pasta? Lixeira. Lixeira. Isso aí, vamos seguindo. Vamos sim, falta o primeiro lugar. Primeiro lugar. Porque a gente falou aqui de pancadinhas pedagógicas, a gente falou de vexames que ensinaram e mudaram a trajetória recente de Atlético e Cruzeiro. Mas o nosso primeiro lugar não aprendeu em nada. Pelo contrário, de lá pra cá, teve mais e mais vexames em outras competições. A gente tá falando do Vascão. Oi, Vascudo! O Vascão. Ei, Vascão! Lá em Ei, Vascão! 2005. 2005 é o Baraunas. Baraunas, 2005. Olha aí. Nesse time do Vascudo, tinha nada mais, nada menos que ele. Romário. Romário tava nesse time do Vasco. Então, assim, eu penso o seguinte: só o Romário sozinho, jogando contra 11 jogadores do Baraunas, já tinha que ganhar o jogo. Só o Romário. Aí o que aconteceu, Pedrão? O Baraunas foi lá no Rio de Janeiro, lá em São Januário, e fez o quê? 3-0. Meteu 3 no Vascudo. Porque aqui a gente 3 falou, coco. o Cruzeiro foi uma vergonha, perdeu os 2-0 pro Souza. Perdeu lá na Paraíba. Lá na Paraíba. O Vascão tomou 3-0 do Baraunas em São Januário. E digo mais, pode rodar a imagem de novo aí, Thiago, que eu quero falar muito desse primeiro gol que o Vasco sofre na partida. Esse é o gol. Tá vendo esse jogador aí, ó, que meteu o golzinho? Tinha 40 anos na época, estava 8 quilos acima do É peso. uma criança. Isso é pra mostrar que todo mundo pode jogar futebol. E olha aí que beleza. Contra o Isso- etarismo. Isso é o futebol de verdade. Eu falo que aqui o nosso objetivo é mostrar esse tipo de coisa. Pra incentivar mais gente a jogar futebol. Sim, Tá? claro. Se você tá aí com 40 anos, acredite, você pode ter uma oportunidade em um grande time como o Baraunas. Viva o Baraunas, que deu alegria pra gente lá em 2005. E o Vascão também. A gente vasculhou a internet atrás dos melhores vídeos, melhores memes da semana e nenhum vai bater as lives do Edmundo, que estão se tornando um patrimônio da internet brasileira. O homem tá voando nessas lives. Olha, eu vou te falar um negócio, você pode chamar o Edmundo de qualquer coisa, pode criar qualquer nome aí pro Edmundo. Você não pode até falar que ele já perdeu um pênalti por querer jogando pelo Cruzeiro num jogo contra o Vasco. Mas ó, você não chama o Edmundo de traidor. Não chama o Edmundo de traíra. Traidor nunca. De jeito nenhum. O homem fica bravo, viu? Olha só, dá uma olhada aí. Pedrinho me traiu, ele é traidor. E eu não tolero, porque eu nunca traía ninguém. Eu posso ser todo errado. A minha mulher eu já traí. Ele esqueceu só dessa traição. Só dessa apenas traição. dessa. Ai. É um negócio que eu fico assim, eu não tenho nem palavra pra comentar. mas sabe o isso. que eu reparei? De verdade, eu me preparei pra esse momento porque eu sabia que ele poderia acontecer nesse nosso quadro. Mas, pô, eu não tenho nenhum comentário de mundo, meu querido. Mas sabe o que eu reparei? Quando ele começa a falar, traidor não. Aí dá um sorrisinho assim de canto de boca que eu acho que ele já lembrou. Mas ele falou, não, vou seguir, vou manter o personagem. Aí tem uma hora que ele não consegue, ele fala, tudo bem, minha mulher eu já traí. Mas tirando isso, imagina, o Pedrinho, o Vasco eu nunca trairia. Mas ele já agora falando a real, né? O Edmundo já traiu um clube, né? O Cruzeiro pagava ele pegou e foi lá e errou um pênalti de propósito. Ele admitiu depois, isso né? foi em 2001. Eu acho que ele nunca admitiu isso. Eu acho que eu não sei. Vamos pesquisar aí se alguém sabe se o Edmundo já em algum momento confirmou que realmente perdeu aquele pênalti por querer, mas assim, é um dos grandes vexames, né? O Cruzeiro montou um time maço, aquele time tinha Rincon, tinha Edmundo, pô, um time super bem
pensado assim quando a gente pensa nos nomes que tinha, né? Porque não tem receita no futebol. Edmundo vai lá, pênalti pro Cruzeiro em São Januário, Edmundo na bola, pá, bate. É o Elton que era o goleiro. Acho que sim. Tem mesmo um cara com um nome desse aí também, não tem como. Vai defender todos os pênaltis. Elton, nome bonito. Agora, eu não sei porquê, você falou de traição, na hora me veio na cabeça o menino Ney. O Neymar, esse também não pode ser chamado de traidor, não pode? Ó, ele já traiu a esposa, a namorada, a nova esposa, a esposa número 3, já traiu a namorada de novo. Mas nunca traiu o Santos. O Santos ele nunca traiu. O Santos ele nunca traiu. O Santos ele nunca traiu. Se bobear, se a gente pensar Tá direitinho... pensando bem naquela transferência pro Barcelona, talvez um pouco. Eu acho também que ele pode ser Foi um traído pouco quando esquisito. ele só passou no vestiário e foi pra Kings League. Eu acho também que pode ser isso. Bem, Será que isso é mas o traição? importante do Neymar não é o que ele faz em campo, até porque a gente, se fosse comentar só o que o Neymar faz em campo, ele quase nunca apareceria nesse programa. Agora, o cabelinho que ele apareceu domingo na Kings League, olha aí. Que gracinha, que hein? estilo, hein? Que gracinha. Vestido de estação primeira de Mangueira e com esse aí, cabelo lindo, rapaz. Don't be dumb, não seja burro, Não seja bobo. É. Não seja bobo. Será que foi recado pra alguém? Bobo ele não é, né? Bobo ele Não é. seja bobo. Ele poderia... Eu vou falar merda, velho. Já vou eu Então falar merda. fala, por favor. Não seja eu. Ele vestindo essa camisa não seja eu. Agora, eu não sei se esse cabelo aí te lembrou alguém, Elton Novaes, porque eu sei que você é muito da ficção, do cinema, das séries de televisão. Esse cabelinho do Neymar... Gostei, Você na verdade, gostou? eu gostei do cabelo dele. Eu gostei. Você faria igual? Eu faria, mas eu gostei do cabelo. Sabe quem me lembrou? Michael Kyle, quando ele faz aquele implante em Eu, a Patroa e as Crianças. Eu, a Patroa e as A gente tem a Crianças. imagem aí, ó, pra comparar. Olha que gracinha. Ficou mesmo, velho. E vestido de folhagem com o Michael tá lá, ficou até parecendo esse Neymar. Mas é que o Neymar Que já passou dos 30, assim, já passou bem dos 30, né? E ele não aceita que a calvície tá chegando. Ele não aceita. O cara quer meter um O Neymar já dread. tem mais de 30? Pelas reações e pelos movimentos que ele faz aí normalmente, eu achava que ele tava uns 18. Você passou um pouquinho, passou um pouquinho. Passou um pouco, Mas né? tá uma graça. Grande! Menino Ney! Ficou bom isso Sobre aí. a presença dele em campo, a gente não tem muito a dizer, não, mas fica aí o registro Mas a desse gente belo torce. cabelinho. Mas a gente torce, Neymar. Volta. Vem viver outra vez do nosso lado. Vem jogar bola. Nos últimos 2 anos, só 29 jogos, então tá pouco. Então vamos jogar mais, Neymar. A gente gosta de você muito. E agora o assunto é seleção brasileira. Pedrinho, tá emocionado, entusiasmado, motivado com Ancelotti como técnico da seleção brasileira? Eu te diria que eu tô tão empolgado ou mais do que o Danilo, lateral zagueiro do Flamengo. Olha aí. Tô aqui com o Danilo, autor do primeiro gol aqui da noite. Pré-lista do Ancelotti, imagino que você deva estar muito empolgado com esse novo momento também de seleção, mas nesse jogo aqui, esperava de alguma maneira assim construir esse placar com tanta tranquilidade? A seleção hoje conta 0 ou menos. A seleção hoje conta 0 ou menos. Conta 0 ou menos. Eu senti, primeiro assim, um abraço pro André Hernan, que foi quem fez a pergunta e que é um dos melhores perguntadores de beira de campo do jornalismo esportivo brasileiro, mas eu senti que durante a pergunta o André Hernan já estava um pouco arrependido de ter tocado no assunto seleção. O jogador tá ali com a cabeça quente depois do jogo, naquele clima da partida, ofegante ainda. O Danilo deu um de tramontina e foi um corte rápido. Nossa senhora, conta 0 ou menos. Eu tô tentando pensar o que ele quis dizer com conta 0 ou menos. Será que seria só naquele instante, naquele momento? Naquele momento, o que ele quis dizer, mas não ficou bom, né? Não ficou bom. Não ficou Conta bom. 0 ou menos, dá pra virar estampa de camisa. Lá na Argentina. Conta 0 ou menos. 0 ou menos, cara. E A só seleção brasileira. lembrando que é a... Pô, eu abri aqui jogando a seleção brasileira lá pra cima, meteu a faca guinça até em mim. Não, só lembrando que essa é a pré-lista. O Danilo não tá convocado. Depois dessa, se o Ancelotti tinha alguma dúvida, Eu talvez. acho que ele tem dúvida 0 ou menos sobre a sua manutenção na lista de convocados, viu, Danilo? Beijo, Danilo. Se você, assim como 90% ou mais da população brasileira, não aguenta mais ver o Palmeiras vencer, não aguenta mais ver o Palmeiras enfileirar título, fica tranquilo, porque o craque Neto convocou o Léo Dias para descobrir algum podre do elenco do Palmeiras. Será que vai dar certo, Eltinho?
Que eu quero saber o time dela. Ela é palmeirense. Porque eu quero saber se ela apoia que as pessoas me mandem pra eu investigar desde ó, vale presidente, vale treinador. Não vale, que eu sou palmeirense. Vale todo mundo. Dani Brandi, qual é teu time, Dani Brandi? Eu sou São Paulina, querido. Então você apoia. Você apoia. Apoio muito. E deixa eu falar, graças a Deus que eu sou jornalista, que eu não trabalho no Palmeiras, que olha, tô com medo agora. E você intimar toda a sua equipe pra achar alguma coisa, você vai achar, amigo. Eu tenho certeza que você vai achar. Mas realmente, esses jogadores do Palmeiras, desculpa, é muito difícil encontrar alguma coisa. Do Abel Ferreira eu já desisti. Desistiu? Desisti. É mesmo? Ele não faz nada. Ele não trai a mulher. Ele não pula o muro, não faz nada, gente. Eles não estão nem fazendo que nem o padre, reclamando do funcionário, nada? Não faz escândalo na internet, não reclama de doce de leite. Ah, gente. Não demite gerente de loja. Agora, Léo. Não pego mais do job. Esse Léo Dias é agitado, né? Parece até alguém que eu conheço. Nossa! Botar você e o Léo Dias. Eu e o Léo Dias. Nenhum cinegrafista aguenta enquadrar vocês. Mas o pacto, ele existe, viu? Ele existe. A minha esperança é o Léo Dias, mas o próprio Léo Dias... Sabe qual que é a minha preocupação? É o Léo Dias encontrar e isso motivar o Palmeiras. Porque às vezes acontece uns negócios assim, né? Vaza uma notícia e o time fica motivado. Não, mas aí imagina, motivar mais esse time do Abel. Aí tamo fodido. E o Léo Dias falou que já desistiu. Pelo menos o do Abel Ferreira ele já desistiu, que não vai encontrar nada agora. O Abel Ferreira, depois desse vídeo, ganhou uma moral em casa, hein? Não, olha, e o Léo Dias pegando e falando assim: o Abel, eu já desisti. O Abel, nem a mulher retrai. Tipo, como se fosse um negócio normal, natural, assim, né? Tipo o Edmundo. No futebol, né? No futebol deve ser. Mas acha que tem vários Edmundos aí nesse mundo do futebol. Inclusive tem outros treinadores portugueses que passaram pelo futebol brasileiro recente aí que não podem dizer o mesmo, né? Não pode dizer o mesmo. Momento Léo Dias aqui. Momento Léo Dias. Tem um técnico mineiro. Mineiro? Tem um mineiro também? Tem, mineiro. Vamos chamar o Léo Dias pra participar aqui? Quem sabe? Mas ó, Léo Dias, não é possível que você não... Um Marcos Rocha, Marcos Rocha... O Maiquinho. O Gustavo Gomes. Não é possível que ninguém tenha feito alguma coisa rara pra destabilizar esse elenco. Mas cuidado com isso, viu? Igual eu tô falando, pode sair pela culatra, viu? Porque se já tem impacto... Agora é a hora desse programa que a resenha é livre. Agora é a hora da maluquice, como você viu aí, opiniões impopulares. Sim, porque as outras durante todo o programa eram opiniões populares e muito regradas. Mais ou menos. Mas agora é a hora do dedo no olho dedo gritaria. No olho. Dedo no olho e gritaria, Pedrão. Toda semana a gente vai aprontar uma loucura final aqui no programa e a gente vai começar com o título do quadro Opiniões Impopulares. Eu fui atrás no Twitter, Eltim, no Twitter, no X, das opiniões mais absurdas que eu encontrei. Não é o X-Video não. Só o Xzinho. Não. É X-Video não. Só X. Eu fui atrás... Só porque a gente fala do Fatal Model? Não. Eu fui atrás de opiniões impopulares, opiniões um pouco controversas pra gente comentar aqui. Separei 3. Não sou eu que tô falando, é o povo na internet que tá falando, viu? Eu vou a gente vai só discutir elas, vai discutir, tá exatamente. Bom, manda a primeira. Eu vou começar com o Homem Invisível aqui no Twitter. Vou ler o que ele diz. Cristiano Ronaldo consegue fazer tudo que o Messi consegue, porém, o Messi não consegue fazer tudo que o Cristiano Ronaldo consegue. Deu pra entender? Foi um pouco confuso, mas você conseguiu entender o que ele quis dizer? Consegui. Vamos lá. O Cristiano Ronaldo, pra ele, faz tudo que o Messi faz, mas o Messi não faz o que o Cristiano faz. Não faz. Eu acho que eu tenho opinião sobre isso. Não faz. Eu acho que assim, o Messi é algo totalmente diferente do que eu já vi no futebol. Eu acho que o Messi transcende o melhor do futebol. E o Cristiano, eu adoro o Cristiano. Eu acho que o cracaço de bola. Mas eu acho que o Cristiano, ele é a prova que o físico, que a entrega tática, que a obediência tática faz valer a pena. Então, dito isso, eu acho que o Messi ele tem a capacidade de obediência tática,
prova disso é a Copa de 2022, que ele teve suas limitações físicas e foi colocado em posicionamentos de cumprir uma tática, e aquilo ali ele cumpriu muito bem, e foi extremamente importante para a conquista da Argentina no Mundial. Então eu acho que os dois, cada um em sua caixa, é importante, mas o Messi, eu acho que ele tá um pouquinho à frente do que foi o Cristiano, porque ele compõe tudo que o Cristiano compõe também, e eu acho que o Cristiano não conseguiria fazer algumas coisas que o Messi conseguiu fazer ao longo da carreira. Por exemplo, pegar uma bola na entrada da área e levar até dentro do gol, jogar pelo time da forma que ele jogava, a velocidade que ele impunha. Eu acho que o Messi ele deu mais magia pra gente do que o Cristiano, apesar do Cristiano ter feito muita coisa belíssima, como os gols de bicicleta, enfim. Essa é uma opinião minha, eu não concordo com a opinião impopular, e é pra ser isso mesmo. Eu tenho certeza que tem muita gente me ouvindo e me xingando, e eu acho que esse é o objetivo nosso. Então eu penso dessa forma. Sobre o que você falou de obediência tática, eu me lembro até de uma passagem do livro do Guardiola, Confidencial. Ficou até meio sério o papo agora, né? Mas aqui o Guardiola conta da vez que ele transformou o Messi num falso 9 e acabou com um jogo contra o Barcelona, quando ele ainda acabou com um jogo contra o Real Madrid, né, pelo Barcelona. Então esse é um exemplo bom do que você falou de obediência tática do Messi. Mas eu vou além, tentando entrar na cabeça do internauta aqui, eu acho que o que ele quis dizer é que, por exemplo, a grande jogada do Messi, né, ao longo da carreira foi aquela explosão pela direita em velocidade, cortando para a área. Isso o Cristiano também faz. Acho que é isso que ele quis dizer, mas o Messi faz melhor, fez mais vezes. Então, também não concordo, acho que eu entendi o que ele quis dizer. As características que o Messi tem de melhor, o Cristiano também tem, mas eu acho que o Messi tem, como você falou, é uma prateleirinha acima. Então eu vou... O Fusca sempre pede, né? O Fusca, que o Rodrigo Fuscaldi, que é aqui do estúdio do Bora Pra Resenha, sempre pede pra gente citar engenheiros do Havaí toda vez que a gente tá aqui. Então, ninguém é igual a ninguém. Ninguém igual a ninguém. É uma música do Engenheiro de 1992. Essa eu tinha um ano e meio já. 1992. Então, assim, ninguém é igual a ninguém. Então, eu acho que cada um na sua valência, mas quem me encantou mais, os dois são maravilhosos, eu sou fã dos dois, mas quem me encantou mais foi o Messi, e eu acho que o Messi conseguiria fazer tudo que o Cristiano já fez na vida, com maestria, com toda a capacidade artística que ele tem, que ele é sim um dos maiores que já pisaram na terra como jogador de futebol. Então essa opinião impopular aqui foi unânime a corneta. Fechou. Próxima, essa aqui é do internauta famosinho ali no Twitter, é o Flá da Depressão. Flá da Depressão. Ele falou o seguinte, hein? E ele fala sobre um jogador que jogou no time dele. Vamos lá, ele diz: Ronaldinho Gaúcho é superestimado demais por nós brasileiros por conta dos dribles mágicos no seu auge no Barcelona. Não está na prateleira de Pelé, Messi e etc. Primeiro que é pecado falar que uma coisa dessa, né? Falar disso do Ronaldinho. É o personagem mais aleatório do nosso futebol, a gente já tinha que ter um carinho muito especial com ele. Flá da Depressão. Flá da Depressão já remete que é um torcedor sentido historicamente aí com o Ronaldo, porque saiu de lá, né? Não fez todas as magias que poderia ter feito vestindo a camisa maravilhosa do grande Flamengo. Mas vamos falar sobre as conquistas do Ronaldo. O que é o Ronaldo? O Ronaldo, ele viveu um curto espaço de tempo brilhando no Barcelona, mas esse curto espaço de tempo brilhando no Barcelona, ele escreveu histórias maravilhosas, encheu nossos olhos assim eternamente e foi um grande conquistador. Ele conquistou tudo no Barcelona. Conquistador, a gente viu que ele era mesmo aqui em BH. Também, vou chegar lá. Conquistou tudo no Barcelona, Na seleção brasileira, ele tem um título mundial. Mas ele foi o protagonista. Não, ele não foi o protagonista, mas fez parte de um grande time histórico, com assistência, com arrancadas, com momentos importantes e históricos dentro de uma Copa do Mundo de 2002. Então, ele já tem Copa do Mundo, ele tem no currículo dele Copa do Mundo, ele tem título de Champions no Barcelona, ele tem títulos importantes no Barcelona. Então ele construiu uma grande história, uma puta história. E depois ele volta para o Brasil e simplesmente faz, com participação efetiva,
o Atlético, que vinha sofrendo de muitas desilusões e de poucas conquistas importantes há muito tempo, ele se torna o protagonista do Clube Atlético Mineiro. Então, o Ronaldo, ele tem uma história tão grandiosa que é um absurdo você falar que ele é superestimado. Ronaldo nunca que ele é superestimado. O Ronaldo, você pega o tempo que ele teve como uma carreira sólida, ele entregou em todos os momentos dessa carreira sólida. Todos os momentos. Você vai pegar e vai falar assim, mas no Flamengo ele não jogou tudo. Eu tô falando de carreira. Eu tô te falando de carreira. Aí ele sai e vem pro Flamengo. Mesmo assim, ele joga bem, ele entrega em alguns momentos os lampejos que o torcedor flamenguista queria. Tanto é que um dos maiores jogos do futebol brasileiro é um jogo entre Flamengo e Santos e que o Ronaldo é um dos protagonistas. Os momentos históricos daquele 5x4, não é 5x4? 5x4. De um 5x4 na Vila Belmiro, tem o nome Ronaldo. E aí você pega, e aquele Ronaldo do Flamengo sai e vai pro Atlético. Faz o Atlético ser vice-campeão brasileiro. Só lembrando, 2011 do Atlético, o Atlético lutou contra o rebaixamento. O Atlético escapa do rebaixamento em 2011, na penúltima rodada. Aí o Ronaldo vem em 2012, o Atlético é vice-campeão brasileiro com a pontuação de vice a maior já registrada na era de pontos corridos. O Atlético conseguiu um feito, é ser vice-campeão pontuando tanto que ele pontuou. O Fluminense foi campeão acima do Atlético naquele ano, mas os dois lutando o tempo inteiro. E aí vem o 2013, que ele é campeão mineiro, que ele é campeão da Copa Libertadores, assim, jogando absurdamente. Então, o Ronaldo, a sua história, eu tô falando de um cara que é campeão da Copa Libertadores, que é campeão mundial, que é campeão da Champions pelo Barcelona, que é 2 vezes o melhor do mundo. Há quanto tempo o Brasil não comemora um jogador melhor do mundo? Tem muito tempo. Né? Ver a gente de ter ser consolidado com 2 vezes melhor do mundo. Né? O Vinícius Júnior aí, a gente fica aí esperando se consolidar, mas existem os questionamentos, ganha uma aqui, perde outra ali. Então, olha o que foi o Ronaldo. Então, o Ronaldo, velho, é um extraterrestre. Você que viveu o período de Ronaldo desfilando, só agradeça. Só agradeça. Não tenha nenhum tipo de dor, não. Não tenha dor, não. Viva. Agradeça. Agradeça ter vivido no período de Ronaldinho Gaúcho. Tá bom, mas vamos lá. Agora eu vou dar a minha parte aqui, porque a opinião aqui do Flá da Depressão ela é longa. Ele fala 2 coisas diferentes. Primeiro ele diz, Ronaldinho Gaúcho é superestimado demais pelos brasileiros por conta dos dribles mágicos no auge no Barcelona. Essa parte eu discordo completamente, aí tô de acordo com você também, discordo completamente dele, porque não foram apenas dribles mágicos, foram 2 anos jogando no mais alto nível. Foram 2 anos dominando o futebol mundial. Então dizer que ele foi superestimado por essa época não faz o menor sentido. Nessa época, o Ronaldinho Gaúcho fez algo que pouquíssimos jogadores na história do futebol fizeram. Até aí eu tô de acordo com você. Agora, no segundo momento, o Flá da Depressão fala que ele não está na prateleira de Pelé e Messi. E aí, pra mim, não tá. Pra mim, não tá. Peraí. Não tá o Pelé não tá em prateleira. O Pelé tá no altar. Não discutir futebol é o seguinte, a pessoa vai discutir futebol comigo sobre quem foi melhor, fala assim, ó, a gente vai começar uma discussão sobre quem foi melhor, o Pelé não faz parte da discussão, o Pelé ele fica no altar e aí a gente coloca uma prateleira aqui e aí eu coloco o Messi, o Maradona, o Cruyff, o Ronaldo, o Ronaldinho, o Romário. Todos na mesma prateleira? Pra mim tá. Pra mim não. Pra mim eles estão nessa prateleira. Messi e Maradona, especialmente o Messi pra mim, mas Messi e Maradona fizeram muito mais do que o Ronaldinho Gaúcho na carreira toda. Jogaram mais. Jogaram o que o Ronaldinho fez 2 anos, o Messi fez 15. Não, isso é fato. Esse é o ponto. Esse é o fato. Por isso é fato. Fato. O Messi é um extraterrestre.
Mas a prateleira do futebol, eu não posso ficar fazendo 20 prateleiras. A minha é bem dividida. Eu não gosto de ficar fazendo essas 20 prateleiras que as pessoas fazem, não. O Pelé tá no altar, deixa o Pelé fica lá, tá lá, é o rei, não discute. Até recentemente veio uma discussão que uma revista, dados aí... toda hora tem alguém que coloca o Messi ou o Maradona acima dele. Aí colocaram o Messi e o Pelé em segundo lugar. Não, gente, não discute o Pelé, não. Pelé é piada, o Pelé é sacanagem. Você viu o Pelé jogando? Não vi, mas tem vídeo aí pra você pegar e assistir. É simples, é ter boa vontade. Vai lá, pega um vídeo, entra no YouTube, pega fita. Assiste Pelé Eterno. Tem fita. Tem VHS ainda. Fita não dá pra assistir. Não tem nada, acha um videocassete na casa do seu avô não vai funcionar. Agora, em algum streaming, você vai achar Pelé Eterno. Assiste só esse filme. Vai entender o que é. Então, se o Pelé não entra em discussão. Agora, que o Messi é um estrondo de jogador. O Messi tem um texto também maravilhoso. Dica aí pra vocês procurarem no YouTube. É um texto de um jornalista, se eu não me engano, ele é argentino e foi morar na Espanha quando o Messi começou a arrebentar no Barcelona, lá em 2005, 2006. Quando ele começou os primeiros momentos de Messi, ele foi pra lá. E ele tem um texto que chama Messi es un perro, mas você pode procurar com Messi é um cachorro. É a melhor explicação do que é o Messi. O Messi também é sacanagem. E o Ronaldo, ele não quis... é até foda falar isso. Ele não quis se manter no topo o tempo todo. Ele simplesmente quis fazer festa na piscina. Ele quis viver festa, ele quis fazer farra, ele quis ir pra noite. E aí não dá, porque as duas coisas não conseguem andar juntas. Não conseguem andar juntas. Então o Ronaldo, a partir de um momento, ele pegou e falou assim, velho, quero curtir pra caramba. Mas o Ronaldo, o fenômeno Ronaldo, tem um doc feito aqui em Minas Gerais, que é o Meteoro Atleticano. É só contando, eu acho que é Meteoro Atleticano, é contando a passagem do Ronaldo aqui. O que ele movimentava nos aeroportos, não só do Brasil, mas nas viagens do Atlético. Argentina, na Bolívia, foi um negócio sensacional. Bolívia, pro México também foi uma coisa absurda. O Atlético teve que fazer um treino aberto para atender a população da cidade de Tijuana, para atender, para as pessoas poderem ver o Porque não caberia todo mundo no estádio que queria ver isso. Não, mas a gente tá super de acordo nisso. A gente tá super de acordo nessa parte. De fato, assim, dizer que o Ronaldinho foi subestimado é um crime. Agora, é isso. Pra mim, existe uma prateleira ali que o Messi que é diferente. É porque as minhas prateleiras são diferentes. O meu bar, o meu boteco é diferente do boteco do Pedro. Então, por isso, mas tá tudo bem, gente. A gente gastou um bom tempo aqui, mas como na internet o tempo é de graça, eu vou puxar a terceira opinião aqui pra gente fechar esse programa. Tá bom. E a terceira opinião, será que vai ser tão polêmica assim? Acho que talvez seja assim. O Kaique Lima disse o seguinte: os torcedores argentinos têm mais amor pelos seus clubes do que os brasileiros. Vou citar novamente Engenheiros do Havaí. Duas vezes no programa. Meu Deus. A medida de amar é amar sem medida. Também é uma música... E o que significa isso? Porque eu acho que não dá também para medir o amor. O amor também não pode ser medido. Subjetivo. Eu acho que a torcida argentina, eu acho ela mais participativa. Eu acho que ela abraça mais e tem uma explicação geográfica, que é a explicação dos bairros, a origem dos times. Tanto é que Buenos Aires teve uma temporada que Buenos Aires teve 18 times na Série A. Hoje, com 30, deve ter também 18. Buenos Aires é a cidade do mundo com mais estádios, se não me engano. Mais estádios. Então, assim, 18 times. Pensa, vamos jogar para nossa realidade aqui. Em Belo Horizonte, ter 18 times. Bota uma cidade maior, mais próxima do tamanho de Buenos Aires, como Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ou São Paulo. Mesmo assim, você pensar 18 times na Série A. Tudo bem que a Série A lá tem 49 equipes também, né? Não, tem 30 hoje, mas eu tô falando de uma época que tinha... Acho que 26, 25, por aí. Era 25. Enfim, então assim, eu acho que a paixão ela pode ser tratada desse modo, que eu acho que as pessoas, elas imergem muito mais
no time Muitas do vezes coração. elas ajudam a construir o time, principalmente quando é um time de bairro, elas são participativas não só na arquibancada, mas no dia a dia, do time. É mais então, comum eu, isso. Eu acho que é isso, mas o medir amor é muito complicado. É quando pega e fala assim, ó, a torcida mais apaixonada do Brasil é a tal. Não é, Nossa, cara. isso é uma bobagem. Não é uma bobagem. É. Eu posso chegar pra você e mostrar exemplos. Eu vou lá pegar uma torcida, por exemplo, a torcida do Remo e a do Paysandu, que é alucinada. Alucinada. Aí você vai falar assim, não, mas a torcida do Atlético e do Cruzeiro é muito mais. Não é isso. Não tem como fazer essa medição. Agora, voltando para os times argentinos, eu lembro, certa vez eu preciso dar um exemplo para tratar isso. Sim, porque sim. ele tá falando que a torcida argentina é a mais apaixonada. Sim, sim. É a mais apaixonada. Mais apaixonada com quem? Com o brasileiro? Então, a gente tem que traçar... Você usou um termo que eu achei que resolve a discussão. Você falou que a torcida argentina é mais participativa. E aí eu vou voltar numa história minha. Certa vez eu fui trabalhar num jogo Racing e Atlético, lá em Avejaneda, no estádio El Cilindro, oitavas de final da Libertadores. Um frio assim, 5 graus com sensação térmica de 0. O estádio estava abarrotado e a torcida, não vou dizer que a torcida do Racing cantou 90 minutos não, cantou muito mais do que isso. 1 hora antes do jogo o estádio já estava cheio, torcida cantando com aquele frio, torcedor pendurado na grade. Naquele dia, eu no gramado ali trabalhando, falei, isso é o fator casa. Isso é que é jogar fora de casa. Porque eu, como repórter, estava me sentindo pressionado para fazer o meu trabalho com aquela torcida tão em cima, cantando, gritando, realmente ali incomodando. Imagina os jogadores do Atlético que eram os alvos daquela gritaria toda. Então, nesse dia eu entendi qual é a diferença que uma torcida faz. Agora, isso significa que é mais apaixonada? Sim e não necessariamente. Então, eu posso te dar um exemplo de um outro país. Eu fui trabalhar num jogo Atlético e Santa Fé, na Libertadores em 2015, na Colômbia, a torcida do Santa Fé também com esse mesmo modelo de pressão, de gritar o tempo todo. O Atlético fez gol, continuou pressionando, o Atlético vence por 1-0. A torcida do Santa Fé não parou 1 minuto durante o jogo. Então isso também, aí eu vou pegar e colocar, a torcida argentina é participativa e a torcida colombiana também é. Então, todo lugar você vai encontrar isso. É melhor entender que o futebol é uma grande paixão e a gente não pode acabar com ela. E sabe o que é curioso? Eu abri aqui o tweet do nosso querido Kaique Lima, que foi quem trouxe essa opinião impopular, e aí abri a foto dele e vi que ele é torcedor do Vitória. Uma torcida que é tida como super apaixonada, super participativa. O Barradão é sempre um caldeirão. Mas é isso, né? No fim das contas, a gente não chegou a conclusão nenhuma, mas também não concordamos. Mas é isso, não concordamos. No fim das contas, a gente cornetou quase tudo aqui. Esse vai ser o clima desse programa e por isso que é claro que os nossos comentários estão abertos também para a sua corneta. Cornete, mas se inscreva no canal do Bora Pra Resenha. Manda uma mensagem pedindo pra gente continuar aqui no ar. Rumo a 1 milhão! Vamos lá, bora pra resenha, BPR TV, vem com a gente, clica no sininho, dá uma moral pra gente, compartilha, vai lá e se inscreva no canal, porque a gente estamos rumo a 1 milhão, temos 50 mil por enquanto. E é isso aí, qualquer hora a gente tá de volta, toda semana aqui no canal do Bora Pra Resenha. Falou!